Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Passei uma quinta-feira bem complicada. Pô, vim aqui pra Barbacena, então, cara, o clima muda, eu já acabo reagindo. Peguei uma gripe, mas enfim, sexta-feira a gente volta aqui pro canal para entregar conteúdo de qualidade para vocês. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal para a gente falar sobre o Clube Atlético Paranaense, e agora de forma muito clara, mirando o confronto contra o Operário pela 10ª rodada da Série B, né? E eu acho que quando você chega nessa marca de 10 jogos, você fica até mais propício para avaliar o teu desempenho na competição. E dá para dizer que até agora o Atlético ele foi um clube muito, 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 muito aquém do que a gente imaginava quando, pô, se esperou que o Atlético fosse um protagonista dentro da Série B, se esperou quando o Atlético fosse um time, cara, não vou falar dominante, mas um time que tivesse a mínima capacidade de se impor na Série B. A Série B do Atlético agora é extremamente decepcionante, e isso precisa ser dito com todas as letras, porque é esse entendimento que a gente fez uma Série B horrorosa, ou a gente vem fazendo uma Série B horrorosa até agora, que faz a gente dar o estalo de mudar de atitude. Quando no futebol se fala mudar de atitude, sempre está voltado para correr mais, para se dedicar mais. E o Atlético, ele talvez precise correr mais, talvez precise se dedicar mais. Mas eu não enxergo esse como grande problema. Eu acho que o Atlético até corre, mas o Atlético é um time que corre errado. Eu acho que o grande problema do Atlético foi o que o Odair Helmut diagnosticou na última coletiva. E acho que ele foi perfeito o diagnóstico que ele fez. O Atlético ele é um time que ele precisa deixar a soberba um pouco de lado e pisar com as sandalinhas da humildade. Ah, Thiago, mas você mesmo falava que a gente tinha o melhor elenco, que a gente tinha assim, mais material humano que qualquer um na Série B. Agora você está falando de humildade? Sim, eu acho que diagnosticar o potencial de um grupo antes da competição começar é válido. Mas, assim, eu acho importante a gente avaliar quanto esse potencial vem sendo utilizado ou quanto esse potencial vem falando mais alto. O Atlético precisa ser um clube mais humilde exatamente por não conseguir fazer essa, esse potencial, essa visão, e não foi só minha, de tantas pessoas, que é um time que tem mais material humano que qualquer um, falar mais alto, então por isso tem que mudar de perfil, principalmente no quesito de atitude. Precisa ser mais humilde. Eu acho que talvez mudando de atitude, deixando de lado o discurso da Ferrari e abraçando esse discurso da humildade, a gente possa ter um Atlético mais perto do teto técnico que a gente imaginava que ele poderia ter. A gente está falando muito sobre atitude, mas que influencia dentro de campo. Quando a gente fala num time mais humilde, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é um time mais competitivo. Um time que tem jogo sem bola, mas um time que quer jogar com bola também. Um time que entende que não vai, porra, ganhar de qualquer um só pelo fato de ser Atlético, só pelo fato de supostamente ter o melhor elenco da competição. Acaba sendo o tipo de coisa que fica só no papel. Se você não conseguir trazer para o campo, fodeu. Então, esse papel e essa concepção, e essa necessidade de mudança para um Atlético mais humilde, pô, beleza. A gente tá igual a todos os outros aqui. Então, a gente vai ter que ser um time de Série B. Não sei se até agora o Atlético foi um time de Série B. Eu acho que até sabendo a qualidade técnica que o Atlético tem, ele tinha o nariz em pé, não, sou um time de Série A que tá na Série B, não, bicho. Você é um time de Série B. Eu talvez precise se comportar mais como um time de Série B para ver se você consegue reagir na competição. Porque hoje você é 11º, 12º de Série B. Então, assim, ter vergonha na cara não faz mal para absolutamente ninguém. Ter vergonha na cara é necessário para os 20 clubes da Série B. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre campo bola, porque eu acho que, assim, existem algumas mudanças nessa concepção de humildade que eu acho que o Atlético ele precisa ter pensando nesse jogo contra o Operário. E o primeiro deles é jogar o máximo.
Assim, existem jogos que os jogadores eles entram para jogar o máximo e você percebe isso nos 5 primeiros minutos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês nessa Série B, no que para mim foi a melhor atuação que o Atlético teve na competição. O jogo contra a Chapecoense. A gente não consegue o resultado, mas a gente entra para jogar o máximo. A gente martela, a gente tem volume ofensivo, a gente chega muitas e muitas vezes no campo do adversário para finalizar. E a gente viu ali, porra, todos os jogadores contribuindo de alguma forma. É isso que eu imagino do Atlético contra o Operário. É essa capacidade de entrar com esse ímpeto. Eu não sei a escalação, mas, pô, o ímpeto fala sobre capacidade de pressionar, o ímpeto fala sobre capacidade de se aproximar, disponibilidade para jogar. Não é só o jogo sem bola. O jogo com bola também cansa, o jogo com bola também te desafia. E digo mais, o maior desafio do Atlético a partir de agora, contra o Operário e contra os outros times que a gente ainda não enfrentou e no segundo turno, não é ser eficiente sem bola, não. Talvez o impacto que a gente mais precise seja até esse impacto defensivo. Afinal, o time é um time que toma muito gol, mas o maior desafio que o Atlético tem a partir de agora na Série B é ser um time, cara, diferente com bola. Ser um time mais dominante com bola. Ser um time com mais volume com bola. Eu acho que é isso que porra, vai ser o grande trabalho do Odair. Fazer o Atlético se sentir mais confortável para se impor. Utilizar bem os laterais, o Cauã vem sendo uma peça importante, você tem o lateral zaço como o Esquivel, botar os volantes nessa construção de jogo, os zagueiros, ou aproveitar que o Léo é um zagueiro que constrói muito bem, botar o Filipinho para tirar o time da pressão, se for para jogar o Falcão, optar pelas bolas longas do Falcão, que são boas bolas longas. É utilizar bem os meias, tem Juliano, tem Zapelli, tem João, cada um com sua característica, cada um com seu perfil, mas no final das contas, acho que dá para dizer que são todos com jogadores com bom impacto ali. Criatividade do Zapelli, a capacidade de finalizar do Juliano, a dinâmica assim, a capacidade de bater na bola que tem o João. Aí você vai para o ataque, você tem um contra um do Isaac, você tem a capacidade de associação do Velasco, você tem a capacidade de finalização do Luiz, do Tevez. É isso que eu acho que o Atlético tem que conseguir trabalhar para ser o principal time da competição, porque, eu volto a dizer, eu acho a caixinha de ferramentas do Atlético uma caixinha de ferramentas que te dá muitas possibilidades, mas até para a gente alcançar todas essas ferramentas, os jogadores têm que estar dispostos a jogar uma Série B. A impressão que eu tenho é que o Atlético ainda não é nem que não entendeu onde ele está. Ele não gosta de onde ele está. É aquele emprego que você vai todo preguiçoso, é aquele emprego que você vai todo, sabe? O Atlético precisa aceitar. Essa é a minha realidade. Para eu sair dessa realidade, eu preciso encarar essa realidade. E eu tenho como encarar essa realidade, eu tenho como sair dessa realidade. Só que para isso ele precisa fazer o melhor trabalho do mundo no emprego que ele mais odeia. A analogia é essa, gente. A analogia é essa. Correr, se dedicar, competir, como se você fosse um time que tivesse há 10 anos na Série B e você não aguenta mais. E, cara, querer jogar bola como você pode jogar, querer ter a bola, querer se impor como você pode ter, como se você estivesse na Série A, como você estivesse na Libertadores. A gente sabe que o Atlético estava acostumado com outra realidade, que o torcedor do Atlético estava acostumado com outra realidade. Mas, assim, o Atlético ele tem que se enganar se ele quer voltar para essa realidade. Ah, beleza. Jogo contra o Operário, cara, é um jogo tão importante quanto os jogos que a gente teve contra Estudiantes, Palmeiras, Libertad, porra, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. O jogo contra o, sei lá, o Novo Horizontino vai ser tão importante quanto os jogos Sul-Americana contra Peñarol, contra a LDU. É isso que o Atlético tem que ter na cabeça dele. Então, assim, nesse momento, o clube precisa muito mais de uma mudança de postura e muito mais uma mudança de visão em relação a onde ele está do que de uma mudança tática ou técnica. O Atlético ainda não consegue ser o time que condiciona partidas através do lado tático ou técnico. Não consegue.
Talvez, pô, se desenvolvendo mentalmente, conseguindo pontuar, conseguindo tranquilizar mais o cenário, a gente chegue lá. E aí a gente vai poder discutir, putz, o Atlético tem que ser um time mais reativo, o Atlético tem que ser um time mais propositivo, ou o Atlético tem que ser um time que joga em transição, marca bloco. Não. O Atlético ele tem que encarar o que tem pela frente. Para aí se reconstruir e aí chegar num ponto que ele tenha poder de decisão. Você lembra quando a gente debatia, pô, o Atlético tem que focar no brasileiro, ou o Atlético tem que focar nas Copas? Hoje não tem, hoje não tem. Hoje o Atlético tem que engolir a Série B e entender que é o que resta para ele. É triste, mas é o que resta para ele. Valeu? Tamo junto, Alex.